Olá, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso primeiro podcast. Estamos fazendo isso com o intuito de conectar os nossos ouvintes aos grandes investidores do mercado. Eu sou Vitória Hoff, Head de Marketing aqui do Bridge Hub, e eu queria apresentar a vocês Ricardo Fernandes, sócio aqui do Bridge Hub. Se você quiser falar alguma coisa, Ricardo. Obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer falar de empreendedorismo, de startup, de como a gente pode investir / participar desse mercado de empreendedorismo de impacto brasileiro. Aqui com a gente hoje também estamos com o maior investidor anjo do país. Escreveu esse livro aqui, O Poder do Equity. E eu queria apresentar a vocês ninguém menos, ninguém mais do que João Kepler. Seja bem-vindo. Estou feliz de ser o primeiro podcast comigo, né? Comigo e com você, Ricardo. Muito bom, olha, estamos juntos aqui. Parabéns a Bridge Hub pela iniciativa do podcast. Parabéns a vocês pelo lançamento de mais uma plataforma, dessa vez uma plataforma aqui no Centro-Oeste, plataforma inteligente de captação e de oferta pública de investimento. Parabéns. Bom, para começar, nesse primeiro turno, eu quero fazer algumas perguntas relacionadas a um tema que vocês dois se interessam. No seu livro, No Poder do Equity, você comenta que tiveram vários erros e acertos no início dessa jornada de investimento em startup. E eu queria te perguntar o porquê que investir em startup é um acerto e não um erro. Bom, quando você investe numa renda fixa, e aí nós temos alguns tipos de investimento, renda fixa, renda variável, você conhece alguns tipos de investimento, por exemplo, em criptomoeda, em ouro, né, fundo imobiliário, tem vários tipos de investimento. Todos eles muito bem, muito bom, você tem que diversificar a sua carteira. Quando você opta por investimento em startup, você está investindo em capital produtivo. O que é que eu quero dizer com isso? O seu dinheiro ele não está indo para um banco, só, ou seja, parte do seu recurso não está indo só para um banco emprestando, por exemplo, num CDB, num CDI ou no Tesouro Direto, no caso do governo federal. Quando você faz isso, e é muito bom fazer, porque dá uma renda, inclusive a taxa está muito boa, você está aportando seu recurso em troca de um juros. Agora, quando você investe em startup, você está investindo em capital produtivo. Você está alocando seu recurso para gerar renda, gerar trabalho, desenvolvimento econômico, investindo nos sonhos de outros empreendedores. Então, como eu sou um empreendedor que investe. Então, eu quero pegar parte do meu recurso e alocar nesse tipo de coisa. É um acerto porque você deve diversificar a sua carteira, alocar aí 5%, 10% no máximo em investimento alternativo. E, no caso, entre os alternativos, as startups são as melhores opções. Ricardo, você quer falar por que você começou nesse mundo também? Eu comecei mais empreendendo, né, Vitória? Primeiro, não falei oi para o Kepler, né? Obrigado por ter vindo, obrigado por participar desse podcast, tá? É super honra para a gente ouvir você e divulgar mais um pouco o seu conteúdo para o time que nos ouve agora. Então, Vitória, eu venho do empreendedor, né? Eu vim do outro lado dessa história, quem buscava dinheiro com os fundos e os fundos olhavam para a gente e falavam, olha, eu não tenho todos... em algumas startups você não tem todos os requisitos nossos, eu preciso de 3 empreendedores aqui, você só tinha um empreendedor. Então eu tomei muito no-go na história do empreendedorismo que a gente participou. Então são 10 anos agora investindo em startups, investindo meu tempo no começo, né, empreendendo, colocando time, montando esses times, como o João conversava, como o João estava explicando. Então hoje, quando eu olho o empreendedor de startup, eu fico pensando, a gente está num momento hoje que o dinheiro está farto, mas com menor valuation, né? Com uma posição um pouco menor em termos de alavancagem, de valor de mercado das empresas de tecnologia. É um momento interessante que até o João comentou num artigo recente dele, mas que a gente precisa hoje olhar para as empresas de tecnologia que vão realmente desromper aquele mercado, seja criando um novo processo produtivo para aquele mercado que já existe, criando um novo mercado, criando inovações no processo deles interno, né? Interno ou externo, ali, de como eles se comunicam com o mercado. Olhar esse impacto que a gente pode causar com o investimento que a gente faz hoje, depois das saídas das startups, para mim é uma honra, é participar do investimento das startups. O que o Ricardo fala, na verdade, é um give back, né? Ele recebeu investimento e agora ele aporta no sonho dos outros, né? É muito conectado com o que eu acabei de falar, ou seja, faz parte do teu propósito, da tua vida, inclusive de devolver parte do que você recebeu, porque você é um empreendedor que fez a jornada toda, né? Você começou empreendendo, fez a venda e agora investe. Então isso é muito bom e é um modelo americano, é um modelo de sucesso. Modelo onde a grande maioria dos investidores americanos são
empreendedores ou ex-empreendedores que fizeram saída dos seus negócios e parte desse recurso ele tem a obrigação mental, que é obrigação nenhuma de ninguém, de devolver para a sociedade e a melhor forma de devolver para a sociedade é gerando trabalho, renda e produtividade, que é o que ele faz quando se investe em empreendedores. Eu acho interessante que, falando de valor, você cita também no seu livro, e trazendo essa pegada do empreendedorismo, que não é apenas só o número. Então você fala muito sobre um valor intangível, que é exatamente isso, que é além dos números, que é muito sobre o empreendedor em si. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é esse valor intangível da empresa e do empreendedor? Então, quando você investe em negócios inovadores, você está muito focado em capital intangível, que é aquele que não pega. O capital tangível é o que pega. E qual é a grande diferença de uma coisa para outra? A grande diferença é que os empresários tradicionais estão muito acostumados a investir mesa, cadeira, terra, fazenda, imóvel, né? Pegar, ver, olhar o papel ali. Quando você investe no capital intangível intelectual, investe nesses jovens ou não tão jovens assim, que são projetos que muitas vezes não tem nem sede. Né? Muitas vezes eles só apenas que se reúnem em casa, ou cada um no home office, ou em everywhere, né? Em qualquer lugar. Então, a diferença é essa. A diferença é que o capital intangível, ele hoje tem muito valor por conta dessa nova economia. E quem entendeu esse jogo, quem entende esse jogo, o poder do equity, que é um jogo de longo prazo, é que ganha dinheiro. Então, se você for olhar as 5, 10 maiores empresas da Forbes hoje, elas têm grande parte de capital intangível. Se você for olhar, por exemplo, a Apple não é mais só uma vendedora de iPhone, ou de computador, ou de fone de ouvido. A Apple é basicamente uma vendedora de capital intangível. Sabe qual é o capital intangível dela? Além da marca? A plataforma, a App Store. A App Store é uma camada de serviço, uma plataforma de serviço digital. Ou seja, ela ganha muito mais dinheiro com a App Store do que com qualquer outra coisa que tem que produzir para entregar. Não sei se foi claro, mas isso sim é o capital intangível. Você falou da nova economia, né? E inclusive é interessante que a gente está no momento certo para falar justamente sobre essa nova economia. Se você quiser falar um pouquinho sobre como que você chegou a essa conclusão de quais são as diferenças entre a economia como era antes e como que esse momento para a startup é positivo estarmos nesse novo momento, nessa nova economia? Então, a economia tradicional, todos nós aprendemos a comprar, vender, alugar, prestar serviço. Isso aí é a velha economia. Todo mundo sabe que isso existe há muito tempo e vai continuar existindo. Produzir coisas para vender, né? Isso é a velha economia. O que a gente está falando de nova economia são novos modelos de negócio que as startups trouxeram para o jogo. Então você tem download de aplicativo, você tem modelo de assinatura. São modelos que não existiam, modelo de crowdfunding. Isso sim é nova economia, entendeu? Então o que eu falo em nova economia é você enxergar outras possibilidades de fazer a mesma coisa. E aí mas isso é inovação. Inovação não é fazer coisa nova, é fazer a mesma coisa de forma diferente. E a nova economia entra exatamente aí com modelos de negócios, muitas vezes disruptivo, outras nem tanto, mas que são novas formas de se ganhar dinheiro. E ganha dinheiro, uma velha economia ganha dinheiro olhando a nova economia. Então, e não é um substituindo o outro, é a velha economia usando a nova economia para potencializar os negócios. Isso junto é quem ganha dinheiro hoje, é quem faz isso. Uhum. Mas o cara é uma fazenda, é uma indústria. Dá para fazer. Você sabe, por exemplo, uma indústria como a Red Bull, de energéticos, bebida, tradicional, certo? Só que a Red Bull é muito mais do que um energético. A Red Bull é um time de futebol, uma equipe de Fórmula 1, uma plataforma de entretenimento gigante. Isso é nova economia. Quer falar, Ricardo? Eu queria complementar o exemplo que o João está trazendo para a gente. Hoje, por coincidência, a gente está lançando a primeira oferta pública de equity da primeira startup que a gente abriu, que é uma Construtec. Então ela vem do mercado extremamente tradicional, que é a construção civil, e ela olha para o mercado que antes de verificação via BIM, uma tecnologia nova, que mapeia tridimensionalmente, né, 3D, o ambiente, sem precisar fazer medições, ele faz medições a laser, e ele vem do ambiente onde as medições eram no papel, depois uma mudança que foi uma medição indo para o computador, e agora um processo 3D de verificação, onde você analisa não só onde estão as paredes, mas onde estão os fios e os canos de esgoto que passam dentro daquela
daquela construção. A empresa chama Flug, a gente abre essa rodada de investimentos hoje e ela mostra exatamente o que o João está falando. Como no mercado tradicional a gente consegue inovar na forma de produção. Usando a nova economia, né? Exato. Usando uma camada de serviço digital, a nova economia. Muito bom. Já que vocês estão falando justamente sobre isso, de novas formas de ganhar dinheiro, quais são esses benefícios de, por exemplo, fazer uma rodada via equity crowdfunding? Deixa essa comigo aí, que essa aqui daqui a pouco eu te passo, João. Mas, basicamente, você tem 4 formas no marketing de crescer a empresa, né? Um primeiro movimento, todas elas podem estar juntos no mesmo momento da empresa, tá? A primeira forma é Sales-led Growth, ou seja, vendas puxando o crescimento da empresa. Um grande exemplo disso é a Avon. Quanto mais vendedores coloca na rua, maior é o crescimento daquele vendedor, daquela empresa como um todo, porque tem mais vendedores, vende mais. Um segundo exemplo é Marketing-led Growth. É o marketing puxando o crescimento da empresa. E aí a gente tem aquele movimento de redes sociais, influencers, ads, e todo SEO e todo o trabalho que o marketing faz, né? Um outro movimento, a gente já vai para Product-led Growth, onde a gente vai botar o produto como auto-vendedor daquela empresa, o produto puxando as vendas daquela empresa. Esse movimento a gente tem como um grande exemplo o Spotify. Você coloca o produto se vendendo no freemium, né, naquela parte gratuita, e depois leva para o pago, né, porque ele bota propaganda naquela parte gratuita da plataforma, do produto, e aí a pessoa tende a ir para o valor pago, para a parte da plataforma que é paga. Esse é Product-led Growth. E um movimento que tem a ver com crowdfunding que chama Community-led Growth. É a comunidade puxando o crescimento dos negócios. A gente vê esse movimento acontecendo nos Estados Unidos, vê esse movimento acontecendo na Europa, que é empoderar grupos para que eles participem do desenvolvimento do seu negócio. Se você tem uma empresa B2C ou que tem a sex appeal, às vezes é uma empresa B2B, que tem uma pegada que consegue envolver terceiros para participar daquele negócio. Então tem a ver com crowdfunding, então vale a pena você olhar essa forma de investimento. Mas o crowdfunding pode estar junto de um venture capital. A gente pode, como o movimento que a Bossa faz, participar não só com o cheque da Bossa Nova Investimentos, mas com outros cheques de outros fundos de crowdfunding, eventualmente, e de outros investidores anjos, e uma rodada que a empresa pode ter mais pessoas como Smart Money investindo naquele negócio. Essa é a grande beleza do crowdfunding, né? É aquilo que ele falou, essa força colaborativa desse momento que nós estamos vivendo. O crowdfunding, o nome já diz crowd, né? Funding de captação de investimento. Então, são mais pessoas olhando esse mesmo copo e com um único intuito de encher o copo e ajudar esse copo a crescer. Então, ao passo que quando uma startup ela coloca a oferta dela publicamente e diz assim, olha, ok, eu tenho uma captação de 1 milhão aqui, por exemplo, ou 500 mil, enfim, o valor que for, ela está dando a oportunidade para pessoas que ainda não aprenderam a investir, conseguir aportar 5 mil reais, por exemplo. 5 mil, a oferta mínima? 5 mil reais, por exemplo, na Bridge Hub. Através da Bridge Hub. A Bridge Hub, pessoal, é uma plataforma, tá? Não é a Bridge Hub que está captando, é uma startup que vai se apresentar no Bridge Hub. Por enquanto não estamos captando, mas vamos lá mais na frente ali. Está me provocando, ele está me provocando. Vamos ver. Vale a pena, quem sabe a gente consegue trazer o João aqui para perto, né? Cada vez mais, né? João, no caso, por exemplo, você também já fez esse investimento via Bossa e pessoa física em várias startups. Eu queria saber como é que você faz esse acompanhamento de tantas próximo, até pelo menos o sucesso de algumas no momento do exit. Você que faz esse acompanhamento é via Bossa, algumas você deixa, como é que faz esse... Porque assim, um dos critérios que a gente usa muito na escolha da startup é o empreendedor. Então a gente, aqui no Bridge Hub mesmo, tem como um dos nossos critérios de qualificação confiar no empreendedor de que sem o investimento ele consegue tocar também a empresa sozinha. Eu quero saber como é que você faz isso com maestria. De trás para frente, assim, a gente também confia no empreendedor que ele vai tocar aquele projeto a partir de todo o cenário que foi ofertado, ou seja, apresentado. Os números, né, a validação desse processo. Então, aquilo tudo tem que fazer sentido, incluindo o valuation. Então, de trás para frente, a gente também tem essa análise muito criteriosa. A Bossa, ela deixou de ser o João há muito tempo, né? Eu fazia investimento anjo desde 2008 e entrei na Bossa Nova, fizemos a Bossa Nova em 2015,
2016, esse modelo que está até hoje, nasceu em 2016. Então, há bastante tempo a gente vem fazendo a mesma coisa. Então, o que acontece? Esse número, a gente planejou lá atrás fazer 1.000 investimentos. Então, lá em 2015, nós planejamos isso. Né? Não é uma coisa que a gente não sabia que, de repente, chegou 1.640, que é o nosso número hoje. Não foi assim do nada, né? E claro, ninguém fica tanto tempo se não tiver cuidado com o seu ativo. E nosso ativo, quem são? Os empreendedores, as startups. Esse ativo ele tem que crescer para poder multiplicar o valor investido. Então tem que cuidar disso. Como cuidar de tantas empresas? É óbvio que não é mais o João, ou seja, eu tenho aqui vários startupeiros e empreendedores me mandando mensagem, quando eu puder, dentro da medida do possível, eu vou respondendo. Mas nós temos uma comunidade. Então a resposta é, nós criamos uma rede, que é uma comunidade, essas startups entram dentro dessa rede, e lá na rede tem eventos, tem gerente de comunidade, tem serviços, tem várias coisas. Entre eles, imagina um grupo de WhatsApp, quem está ouvindo e assistindo, um grupo de WhatsApp. Então ali um conversa com o outro, um tem uma dor, eu tô com uma vaga de vendas, eu tenho esse cara que está saindo daqui para ir para aí, eu vendo tal coisa, eu compro. Então criamos uma comunidade, um ecossistema, essa comunidade ela é propícia para que um cuide do outro. Além disso, quando a gente faz o investimento, existe ali setado uma expectativa de despesa e receita numa projeção dos próximos 15 meses, por exemplo. Então, este número a gente acompanha através dos reportes e dos números que são colocados no nosso sistema. E aí a gente vai acompanhando e vai dando apoio para que ele consiga realizar aquilo que foi prometido. Então, acho que basicamente é isso. Logicamente, não é tão simples assim, né? Mas essa é uma pergunta recorrente, como é que você cuida de tanta empresa? Sempre eu digo de forma brincalhona, assim, a gente joga o dinheiro lá e reza para dar certo. É muito mais que isso, né? Tem todo o acompanhamento que a Bossa Nova faz. A gente que empreendeu muito tempo, a gente percebe isso, né? Vitória, João, a gente vê esse movimento no mercado, não só nas startups que estão atuais, né? Mas para chegar no exit, tem também um apoio de conectar com uma possível saída, né? Quem é o empreendedor estratégico ou a empresa estratégica que vai conseguir adquirir aquela startup para melhorar o seu próprio negócio, seja mudando o seu processo, seja eventualmente criando uma nova área, né? A empresa que eu vendi, que era uma Legal Tech, a última que eu vendi, né? Uma Legal Tech, a gente criou uma nova área dentro de uma empresa muito grande, que era uma empresa de Big Data gigantesca, chamada Nelway, e a gente criou essa área que não existia, era uma pré-área quando a gente foi adquirido, criamos uma área, um departamento, vamos chamar assim, de Legal Tech nessa empresa, que deu muito sucesso, cresceu 100% ao ano nos últimos 3 anos que eu fiquei lá, saí há pouco tempo atrás para voltar para o empreendedorismo, voltar para o investimento. Eu só discordei uma coisa do João, e ele vai me permitir discordar ali, que bem no começo, ele comentou 5 a 10% do investimento. A gente que já vendeu as empresas, eu coloco 50% do meu capital no capital de risco em startups. Eu discordo só em pessoa física mesmo, e o fundo. Não é que eu discordo, eu acho que eu sou mais até que você. A questão não é essa, a questão é que quando o investidor ele não conhece, quando ele está começando, ele não conhece, ele não pode dar o win, né? Isso é o risco da ruína, né? Então é só na questão educação que eu tenho uma grande preocupação, tanto é que eu falo isso nos livros. Tem 8 livros publicados, então existe uma preocupação do cara, por exemplo, perder tudo e depois dizer, foi o João num podcast que ouviu eu falar que era para eu colocar 50%, entendeu? Então concordamos, é verdade. Como eu já fiz a minha saída, então eu consegui reservar um bom valor agora para isso, mas você já conhece, você já passou o ciclo, também. Você já empreendeu, já vendeu, já investe. Mas eu concordo 100%, João, que em relação aos novos investidores, a gente precisa, e a gente fala isso aqui também, né? Vamos falar hoje à noite no evento que a gente vai fazer, que 5 a 10% é um valor legal, porque você tem um risco menor, você expõe um percentual importante da tua carteira para investimentos alternativos que podem dar certo. Se derem certo, aquele mesmo percentual vai subir. Vai subir sua régua. Vai subir sua régua. Você vai ficar mais confiante. E outra coisa, você tem que escolher bons fundos, tem que escolher boas. Eu digo, cole quem sabe, né? Então, assim, a BritHub sabe, vou colar nela. Né? A Bossa sabe, vou colar na Bossa. O João sabe, o Ricardo sabe, vou colar neles. Então, assim, você erra menos quando você faz isso.
E vou direcionando para o final, que a gente também não tem muito tempo aqui, mas a gente está falando do lado do investidor. E agora no lado do empreendedor. Você tem alguma dica, alguns critérios para os empreendedores que vão estar assistindo a gente sobre o que ele precisa realmente trabalhar para poder ter uma startup de valor que o investidor vai querer aportar o dinheiro dele? Então, é tentar ter a mesma perspectiva de um investidor. Porque o empreendedor, ele é muito apaixonado muitas vezes pelo negócio dele e ele acredita muito naquele sonho, né? E muitas vezes o investidor está com outro olhar, né? Um olhar mais técnico, ou um olhar mais racional de números, ou um olhar mais cético em relação ao mercado que ele resolveu atuar, né? Então, assim, a questão é, todo investidor tem que ter uma tese. Esse empreendedor que está nos assistindo e nos ouvindo, ele precisa assim, ó, se a startup dele é de saúde, cara, eu vou procurar investidores de saúde, né? Então, assim, que entenda daquele assunto, que possa conversar com ele da mesma forma. Então, a minha dica, além de tentar conduzir o empreendedor para que ele faça a coisa certa, e não é encurtar caminho, porque não existe isso, enjoy the journey, né? Ou seja, aproveite a jornada, porque ela existe, né? O trajeto, e você tem que, altos e baixos é normal, mas a minha dica para vocês é: mostre para o investidor a sua validação. O que você já fez até agora, né? Não chute números malucos, assim, ó, baseado no que eu fiz até agora. Eu estou projetando isso porque eu tenho esta experiência, esse teste, durante 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, sei lá, e aconteceu isso. Como aconteceu isso, eu vou potencializar dessa forma para chegar nisso aqui. Então, eu acredito muito nesse formato e modelo mental, um mapa, como se fosse um mapa mental, onde o investidor entende na hora, entende? Não é tipo assim, o meu negócio é lindo, é um unicórnio, vai mudar o mundo, eu vou fazer um faturamento não sei lá de quanto. Isso tudo para mim é consequência, né, de um trabalho. Antes de qualquer CNPJ existe o CPF, então tem que ter essa relação de confiança, e a relação de confiança se constrói aos poucos. E para começar ela, o que é que você precisa fazer? Mostrar confiança. Então, assim, ó, eu fiz isso, pouquinho, só tem um cliente, mas esse cliente ele disse isso, aconteceu isso, validou dessa forma, a construção foi essa. Para eu ter 2 clientes, o que é que eu preciso fazer? Aí, para ter 2 clientes, preciso dizer, e para ter 3, e para ter 5, e para ter 1000. Concorda? Ricardo, você também que investe em startup, você quer dar alguma contribuição diferente ou exatamente a mesma coisa que o Kepler faz? Só não vai discordar. Não, nunca mais, hein? Mas, brincadeiras à parte, eu queria dar continuidade do que o João está falando, eu concordo 100% do que ele está passando. Olhar não só o que você precisa fazer para replicar o modelo de sucesso que já está dando certo na sua empresa, mas olhar para as áreas da sua empresa que não estão funcionando tão bem. De repente você não é bom em vendas, você tem uma equipe de tecnologia muito boa, mas vendas você não é bom. Então, quando você estiver falando com o investidor, expor o que você já mapeou, que são as dificuldades do seu negócio. Claro que o investidor vai tentar mapear isso e te ajudar em relação a onde você pode acrescentar em relação ao seu negócio, as partes que ainda não estão funcionando tão bem. Mas se você já chega para o investidor mapeado, que tem dificuldade no ponto A, no ponto B, ou às vezes você tem uma equipe de vendas muito boa, mas o teu time de tecnologia não está tão bom. Você já trazer isso para o investidor, eu gostaria de ter investimentos mais robustos em tecnologia, porque essa minha área não está indo tão bem, porque meu produto teve bug, ou porque etc, eu não consegui desenvolver ainda tão longe quanto eu queria meu produto. Então avisa para o investidor que o teu gap ali está em tecnologia. Então naquele movimento onde você conversa com o investidor, concordo 100% com o João, mapeia o que está dando certo para replicar, mas também acrescento esse ponto de mapeia também o que está dando errado, para pedir ajuda para os investidores, e outros empreendedores podem estar perto também, para te ajudarem a chegar lá suprindo esses gaps que você tem. Vitória, eu acho que muito importante o que o Ricardo está falando, até porque são várias coisas que o empreendedor precisa, não é? Empreendedor tem dor no final, né? Só para lembrar que o que vai sofrer mesmo, né? Investidor também tem, sofre também. Bom, mas eu queria deixar uma dica, assim, além do livro O Poder do Equity, esse livro é mais voltado para quem quer ter mentalidade de longo prazo e quem quer fazer investimento. Mas para captar investimento, existe um livro chamado Smart Money, que também é meu. Né? Esse livro tem mais de 12 milhões de downloads, só para você ter ideia, é um livro que ajudou milhares de empreendedores. Esse livro
te ensina uma coisa fundamental, que é você chamar a atenção de um investidor. E como fazer isso? Tem todas essas dicas que aqui o Ricardo falou, aqui eu falei e muitas outras para você. A gente não ganha dinheiro com livro, tá? Mas acho que é importante ajudar. Mas apoia muito, né? Apoia muito quem ainda não chegou lá, conseguir entender e ganhar algumas etapas que ele não ganharia, né? Empreender são milhas rodadas, né? Cheiro de asfalto, tem que ter algumas milhas rodadas. Por isso que um cara como o Ricardo, que já empreendeu, se ele quiser fazer um novo empreendimento, é mais fácil ele captar investimento porque ele já se provou. Ao longo do tempo, tem cheiro de asfalto. Bom, pessoal, se eu pudesse, a gente poderia ficar aqui por horas. Ricardo, você tem mais alguma pergunta para o Kepler, alguma coisa específica que você queira falar? Sou casado. Muito bom, muito bom, muito bom. Primeiro, queria agradecer, Vitória. Você está apresentando o podcast como ninguém. Obrigado por ter feito essa apresentação. Adorei as perguntas, o contato com o Kepler também e aprendendo um pouco mais com ele. Eu tenho só uma pergunta, se ele vai investir na Flug hoje à tarde. Essa aí a gente corta, brincadeira. Vamos lá, não, claro, eu adoro ser provocado, eu sofro de FOMO, você sabe o que é FOMO? Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder uma oportunidade. Então, toda vez que alguém me apresenta algo e eu não vejo, ou eu fico de fora, eu fico sofrendo assim, meu Deus, será se eu perdi? E foi assim que eu perdi o Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes foi assim, em 2013 ele me apresentou, ele disse, eu vou ficar famoso, investe em mim. Eu disse, não. Pronto, perdi. Então agora é essa oportunidade de investir na Flug. Por que não? Vamos lá olhar os números, de repente. Então tá, eu queria agradecer. Eu tenho só mais uma observação que a gente não comentou aqui, mas eu acho legal. Assim, um movimento que eu acho interessante a gente comentar aqui, que a gente não falou antes, o movimento de games no Brasil. É um movimento que a gente precisa apoiar esse novo mercado, tá? É uma tese que eu gosto de compartilhar, ainda estou estudando bastante como investir nesse mercado, mas a gente acredita que por sermos o quinto maior consumidor do mundo de games e a gente ser só o 12º em faturamento, em ganhos desse mercado, eu acho que a gente tem uma oportunidade nesse mercado, deixar isso registrado. Hoje é o ano de 2022, quase no final, segundo semestre de 2022, deixar isso registrado, que é uma ótima oportunidade para investidores. A gente ainda precisa, claro, organizar, ajudar os empreendedores a se organizarem melhor, com um movimento que foi principalmente liderado ali pelo João, pelo Kepler, há uns anos atrás, 10 anos, quer dizer, 15 anos. Não game, né? Investimento. Investimento, Esse movimento das startups. Game está sendo você que está liderando. Exato. Game é você. Eu estou aprendendo com você, na verdade. É isso aí. Mas esse movimento que veio das startups, iniciado lá atrás, 2008, nas startups, pelo João, pela Bossa e vários outros fundos de Venture Capital no Brasil, esse movimento que organizou o investimento de startups, que hoje a gente tem talvez 20 unicórnios, 15 unicórnios brasileiros, / América Latina, né? Esse movimento talvez vir para o mercado de games. É só uma observação que eu acho que a gente pode olhar para esse mercado, um mercado novo, é um mercado que já tem bastante investimento no mundo, mas que no Brasil ainda não está muito organizado, que a gente gostaria muito de olhar. Tem uma startup brasileira que ela se projetou no mundo de game, que é o Wild, né? Então, assim, olhando a Wild, que é um unicórnio, por que não fazer isso? Por que não fazer outras, né? Exato. Bem legal. Só essa observação que eu queria deixar. Sem problema. A gente estudou bastante um pouquinho sobre game, mas a gente pode deixar esse papo para outro momento. Então eu queria agradecer ao Kepler, que trouxe tantas contribuições em prol do Equity Crowdfunding, e agradecer por ter vindo aqui até a nossa sede. Agradecer também ao Ricardo, nosso sócio, e agradecer principalmente aos nossos ouvintes. E que a gente possa trazer ainda muito mais conteúdos. Esse foi só o primeiro episódio, ainda vamos ter muitos pela frente. Então fiquem ligados e acompanhem. Até a próxima.